O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck, capítulo 6, relacionamentos, mindsets apaixonados ou não. Hoje, segunda parte do capítulo 6. E aí, agora, a gente entra nessa parte do livro numa das crenças mais silenciosamente destrutivas que pode existir nos relacionamentos. Qual é essa crença? É a ideia de que os casais deveriam saber ler a mente um do outro. Esse é polêmico, né? Muito polêmico. Esse capítulo é muito bom. Então, vamos lá. Como sempre, vamos fazer a leitura da parte 2 do capítulo 6. Depois eu pego esse compilado de informação riquíssima, né? E gero uma ferramenta de transformação para você implementar na sua vida real. Hoje ainda, logo depois de ouvir, tá? Essa aulinha de hoje. Eu nunca tinha chamado de aula, sabe, gente? Mas eu tô recebendo muito feedback de que são aulas mesmo. Então, agora eu vou começar a chamar de aulinhas, tá? São as aulinhas porque são curtinhas, né? Em torno de meia hora por dia, que é mais do que suficiente, né? Para colocar bastante conteúdo na mesa, porém, conteúdo importante, né? Nada... Somente o suprassumo, tá? Então, vamos para a leitura. O subtítulo agora é Leitura da Mente. A noção de que casais deveriam ser capazes de ler a mente um do outro faz parte da crença na falta de necessidade de esforço. Nós somos um só. Meu parceiro deveria perceber o que eu penso, o que eu sinto e o que eu preciso. E eu deveria saber o que ele pensa, o que ele sente e o que ele precisa. Mas isso é impossível. A leitura da mente, em vez da comunicação, inevitavelmente sai pela culatra. Elaine Savage, notável psicóloga de famílias, conta o caso de Tom e Lucy. Depois de 3 meses juntos, Tom disse a Lucy que havia um descompasso no relacionamento dos dois. Lucy, lendo seus pensamentos, achou que Tom queria dizer que a amava menos do que ela a ele. Sentiu-se desencorajada. Deveria romper a relação antes que ele o fizesse? No entanto, depois de uma sessão de terapia, Lucy reuniu coragem para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. A verdade era que Tom usara um termo musical para comunicar o seu desejo de afinar o relacionamento e levá-lo a um nível mais elevado. Quase caí na mesma armadilha. Havia conhecido meu marido poucos meses antes e tudo parecia estar indo muito bem. Mas uma tarde, quando estávamos juntos, ele me disse: preciso de mais espaço. Eu fiquei perplexa. Eu não podia acreditar no que eu ouvia. Estaria completamente enganada sobre o nosso relacionamento? Finalmente eu reuni toda a minha coragem. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Eu preciso que você chegue um pouquinho para o lado no sofá para me dar mais espaço, respondeu ele. Ainda bem que eu perguntei. Próximo título é Concordar em Tudo. É estranho acreditar na leitura dos pensamentos, mas isso faz sentido quando você percebe que muita gente de mindset fixo está convencida de que, num casal, ambos deveriam ter sempre a mesma opinião. Se para você é assim, não é preciso comunicação, basta presumir que o seu parceiro vê as coisas da mesma forma que você. Raymond Kinney e seus colegas recebiam casais para debater as opiniões deles sobre o seu relacionamento. Os de mindset fixo se sentiam ameaçados.
e agiam com hostilidade depois de falar até mesmo de pequenas discrepâncias na forma pela qual cada um via o relacionamento. Mesmo um desacordo pouco importante ameaçava a crença de que compartilhavam as mesmas opiniões. É impossível a um casal compartilhar tudo o que o parceiro presume ou espera. Ele pode presumir que a mulher pare de trabalhar e passe a ser sustentada. Ela que também contribuirá para as despesas. Um pode presumir que terão uma casa no subúrbio e o outro que viverão num ninho de amor boêmio. Michael e Robin estavam concluindo a universidade e estavam prestes a se casar. Ele era do tipo que gostava de um lar na zona boêmia. Imaginava que depois do casamento iriam gozar a vida jovem e alegre de Greenwich Village. Por isso, ao encontrar o apartamento ideal, achou que ela ficaria encantada. Mas ela, quando o viu, ficou enlouquecida. Durante toda a vida tinha morado em apartamentos pequenos e apertados e estava vendo isso acontecer de novo. Achava que os casais devem morar em casas novas, com carros novos estacionados do lado de fora. Ambos sentiram-se traídos e não melhoraram muito depois disso. Os casais, às vezes, acreditam erroneamente que concordam sobre os direitos e deveres de cada um. Preencham o espaço em branco. Aí ela coloca uma frase para que a pessoa diga, tá? Então, primeiro, como marido, tenho o direito de... pontinho, pontinho, pontinho. E minha mulher tem o dever de... pontinho, pontinho, pontinho. E aí a próxima. Como esposa, tenho o direito de... pontinho, pontinho, pontinho. E o meu marido tem o dever de... pontinho, pontinho, pontinho. Poucas coisas são capazes de enfurecer mais os parceiros do que a violação de seus direitos. E poucas coisas fazem um parceiro ficar mais furioso do que ver que o outro se sente autorizado a fazer alguma coisa que o primeiro não considera ser seu direito. John Gottman relata: entrevistei homens recém-casados que me disseram orgulhosamente: eu não vou lavar os pratos, nada disso, isso é coisa de mulher. 2 anos depois, as mesmas pessoas me perguntam por que eu e minha mulher não fazemos mais sexo. É claro que um casal pode concordar em assumir os papéis tradicionais. Isso é problema deles. Mas é muito diferente de considerar isso um direito adquirido. Quando Janet, analista financeira, e Phil, corretor de imóveis, se conheceram, ele tinha acabado de comprar um apartamento novo e estava pensando em dar uma festa de inauguração, um jantar para um grupo de amigos. Janet disse: vamos fazer a festa, e ele ficou animado. Ela estava pensando na primeira pessoa do plural, em nós. Como tinha mais experiência em cozinhar e dar festas, ela tratou da maior parte dos preparativos e fez isso com prazer. Ficou feliz em vê-lo contente com a possibilidade de realizar aquele evento. O problema começou depois que os convidados chegaram. Phil simplesmente foi à festa. Comportou-se como um convidado. Parecia que era ela quem tinha de fazer todo o trabalho. Janet ficou furiosa. A maneira madura de agir teria sido chamá-lo à parte e discutir o assunto. Mas ela resolveu dar uma lição e também passou a agir como convidada. Felizmente, a presunção e a retaliação não se transformaram em rotina no relacionamento. Em vez disso, a regra foi a comunicação. Depois disso, os problemas passaram a ser debatidos e não presumidos. Um relacionamento sem esforço estará condenado ao fracasso e não será um bom relacionamento. É preciso se esforçar para se comunicar de maneira adequada e para descobrir e resolver esperanças e crenças conflitantes. Isso não significa que seja impossível viver o felizes para sempre, mas provavelmente que se esforçaram felizes para sempre. E agora o ponto número 2, a gente leu o ponto número 1 ontem, né? Hoje o ponto número 2 é: problemas indicam falhas de caráter. A segunda grande dificuldade decorrente do mindset fixo é a crença de que os problemas são sinal de deficiências profundas.
Mas, assim como não há grandes realizações sem dificuldades, também não há excelentes relacionamentos sem conflitos e problemas ao longo do caminho. Quando pessoas de mindset fixo falam de seus conflitos, atribuem culpa. Às vezes culpam-se, mas em geral culpam o parceiro. E atribuem a culpa a um traço, uma falha do caráter. Mas não termina aí. Quando as pessoas culpam a personalidade do parceiro pelo problema, sentem-se irritadas e contrariadas em relação a ele. E não há saída. Como as características fixas são a origem do problema, este não pode ser resolvido. Assim, uma vez descobertas as falhas de seus parceiros, pessoas de mindset fixo passam a desprezá-los e a sentirem-se insatisfeitas com a relação como um todo. Por outro lado, pessoas de mindset de crescimento veem as imperfeições de seus parceiros e mesmo assim consideram um relacionamento satisfatório. Às vezes, pessoas de mindset fixo não querem enxergar os problemas do parceiro ou do relacionamento para não terem de se aborrecer. Todos achavam que Ivone estava tendo um caso. Ela recebia telefonemas misteriosos, muitas vezes se atrasava para buscar as crianças na escola, passou a sair mais com as amigas à noite, outras vezes mostrava-se distraída. O marido Charlie achava que era apenas uma fase. Todas as mulheres passam por isso, dizia ele, não significa que ela tenha um amante. O melhor amigo de Charlie insistiu para que ele averiguasse. Mas Charlie achou que se enfrentasse a realidade e ela fosse negativa, seu mundo desmoronaria. No mindset fixo, ele teria de enfrentar a ideia de que, ou 1, a mulher que amava era uma pessoa ruim, ou 2, ele não era bom o bastante e a afastara de si, ou 3, o relacionamento estava irremediavelmente comprometido. Charlie não era capaz de lidar com nenhuma dessas 3 hipóteses. Não lhe ocorreu que há problemas que podem ser resolvidos, que ela estava mandando um recado, que desejava desesperadamente que ele entendesse. Não me considere algo corriqueiro, eu preciso de mais atenção. O mindset de crescimento não o faria necessariamente enfrentar a mulher, mas a situação. Ele refletiria sobre o que poderia estar errado. Talvez examinasse a questão com alguém que o aconselhasse e tomasse uma decisão bem pensada sobre o próximo passo. Se houvesse problemas a resolver, pelo menos haveria uma possibilidade. O próximo título é Ambos Perdedores. As amigas de Penélope viviam se queixando de que não existem homens bons. Penélope saía e os encontrava. A cada vez encontrava um homem maravilhoso e se apaixonava por ele. Esse é para valer, dizia ela, começando a ler as revistas de noivas e praticamente redigindo o convite de casamento. Elas acreditavam porque era sempre alguém que demonstrava muitas qualidades. Mas de repente algo acontecia. Uma vez terminou o relacionamento porque ganhou um presente de mau gosto. Outra, o cara gostava de ketchup na comida e às vezes usava sapatos brancos. Outro namorado tinha maus hábitos eletrônicos, não largava o celular e via televisão demais. E essa lista é apenas parcial. Presumindo que essas características eram fixas, Penélope não estava disposta a conviver com tais defeitos. Mas a maior parte não se referia a problemas graves de caráter que não pudessem ser tratados com alguma comunicação. Meu marido e eu já estávamos juntos havia quase 1 ano e quando meu aniversário se aproximou, eu dei um recado claro. Não sou mercenária, mas gosto de um bom presente. Ele disse, não é a intenção que vale? Respondi, isso é o que as pessoas dizem quando não têm boas intenções. Uma vez por ano, continuei, cada um de nós tem o seu dia. Amo você e pretendo gastar tempo e esforço na escolha do seu presente. Gostaria que você fizesse o mesmo. Ele nunca me decepcionou. Penélope presumia que em algum lugar havia alguém perfeito. O especialista em relacionamentos Daniel Weil diz que escolher um parceiro é escolher um monte de problemas. Não há candidatos sem problemas.
O truque é reconhecer as limitações de cada um e construir a partir daí. Que bingo de milhões essa frase. Próximo título, Os defeitos voam. Brenda e Jack eram clientes de Daniel Weil, que relata o seguinte. Brenda chegou do trabalho e contou a Jack uma história longa e detalhada sem um propósito visível. Ele ficou entediado, mas procurou ocultar o tédio para ser delicado. Brenda, no entanto, percebeu e, procurando ser mais divertida, começou a contar outra história, também relativa a seu trabalho. Jack estava quase explodindo. Ambos esgrimiam mentalmente características negativas um do outro. Segundo Daniel, eles pensavam: Brenda é chata, Jack é egoísta e nosso relacionamento não presta. Na verdade, ambos tinham boas intenções. Brenda temia contar, sem rodeios, que tiveram um grande êxito no trabalho naquele dia. Não queria parecer que estava contando vantagens. Em vez disso, falou de pequenos detalhes de seu projeto. Jack não queria ser indelicado e, por isso, em vez de fazer perguntas ou se mostrar desconcertado, permaneceu calado e esperou o fim da narrativa. Bastaria que Jack dissesse: sabe, meu bem, com tantos detalhes eu perco o fio da meada e fico sem entender. Por que não me diz o motivo do seu entusiasmo por esse projeto? Eu realmente gostaria de saber. Era um problema de comunicação e não de personalidade ou de caráter. Mas, no mindset fixo, a culpa chega rapidamente e furiosamente. A propósito, eu adoro essas histórias. Quando eu era menina, o Ladies' Home Journal costumava trazer uma seção intitulada É possível salvar este casamento? Em geral, a resposta era afirmativa. Eu devorava aquelas histórias fascinada pelos vários motivos que podiam acabar com um casamento e ainda mais fascinada pelas maneiras de impedi-lo. A história de Ted e Karen, contada por Aaron Beck, mostra como duas pessoas de mindset fixo passaram uma aos olhos da outra de possuidoras de todas as boas características a donas de todas as más. Quando Ted e Karen se conheceram, eram opostos que se atraíam. Karen irradiava espontaneidade e leveza. Ted, um homem sério que levava nas costas o fardo do mundo, achou que a presença despreocupada dela transformava sua vida. Tudo o que ela diz e faz é encantador. Rejubilava-se ele. Em troca, Ted representava a figura paterna, firme como uma rocha, que ela jamais tivera. Ele era exatamente o tipo de pessoa estável e confiável que podia lhe proporcionar uma sensação de segurança. Mas poucos anos depois, Ted considerava Karen uma cabeça de vento irresponsável. Ela nunca leva nada a sério, não posso confiar nela. E Karen via em Ted um juiz tirano que dissecava todos os seus movimentos. No final, o casamento foi salvo simplesmente porque o casal aprendeu a reagir um ao outro, não com rótulos raivosos, mas com ações prestativas. Certo dia em que Karen estava muito ocupada, Ted chegou do trabalho e encontrou a casa desarrumada. Ele se irritou e pensou em reclamar, mas utilizando o que ele aprendera com Aaron Beck, perguntou a si mesmo: qual é a reação madura? Respondeu à sua própria pergunta, começando a ajudá-la. Estava oferecendo apoio em vez de julgamento. Bingo de milhões. Próximo título: É possível salvar este casamento? Aaron Beck aconselha os casais a nunca cultivar estes pensamentos de mindset fixo. Meu parceiro é incapaz de mudar. Nada pode melhorar o nosso relacionamento. Essas ideias, diz ele, são quase sempre equivocadas. Às vezes é difícil não pensar assim, como no caso de Bill e Hillary Clinton. Quando era presidente, Clinton mentiu ao país e à mulher sobre seu relacionamento com Monica Lewinsky. Hillary defendeu: meu marido pode ter seus defeitos, mas nunca mentiu para mim. A verdade veio à tona, como em geral acontece, especialmente quando ajudada por um promotor especial.
Hillary, traída e furiosa, tinha de decidir se Bill era um marido permanentemente ruim e indigno de confiança ou se era uma pessoa que precisava de ajuda. Esta é uma boa ocasião para destacar um ponto importante. A crença de que os parceiros têm potencial de mudança não deve ser confundida com a crença de que eles efetivamente mudarão. O parceiro tem de querer mudar, dedicar-se a mudar e agir concretamente para a mudança. Bingo! O casal Clinton procurou aconselhamento e passou um dia por semana nesse processo durante um ano inteiro. Por meio do aconselhamento, Bill passou a entender que, por ser filho de pais alcoólatras, aprendera a ter uma vida dupla. Por um lado, aprendera a suportar responsabilidades excessivas muito cedo, por exemplo, ainda menino, ao proibir severamente o padrasto de bater na mãe. Por outro lado, havia outra parte de sua vida em que ele assumia pouca responsabilidade, fazendo de conta que tudo estava bem, acontecesse o que acontecesse. Por isso foi capaz de aparecer na TV e afirmar veementemente que não tinha envolvimento com Levinsky. Estava naquele espaço de irresponsabilidade e elevada negação. As pessoas insistiam com Hillary para que o perdoasse. Certa noite, Stevie Wonder ligou para a Casa Branca e perguntou se podia visitá-la. Fizeram uma canção sobre o poder do perdão e a tocou para ela. Mas Hillary não perdoaria uma pessoa que considerava mentirosa e falsa. Somente perdoaria um homem que ela acreditasse estar dedicado a enfrentar os seus problemas e que estivesse procurando se aperfeiçoar. Ok? A segunda parte do capítulo 6 termina aqui. É um capítulo muito legal, né? Agora vou gerar para vocês a ferramenta de transformação. Vamos entender o que eu preciso que vocês tirem dessa leitura para a vida de vocês. Então, voltando lá no início desse texto, a autora, ela entra na crença mais silenciosamente destrutiva dos relacionamentos, né? Que é a ideia de que os casais deveriam saber ler a mente um do outro, né? Tipo assim, se ele me amasse mesmo, saberia. Se ela se importasse mesmo, perceberia. Se somos um só, eu não deveria precisar explicar. Gente, isso não é amor. Isso é presunção. Ok? Entendam isso. Leitura de mentes substitui a comunicação? Não tem como, porque a comunicação é o que sustenta qualquer vínculo saudável, tá? No mindset fixo, existe a fantasia da fusão perfeita, né? Do casal que pensa igual, do casal que sente igual, do casal que deseja igual. Mas duas pessoas não compartilham o mesmo cérebro. Então, elas não podem ser a mesma pessoa. Elas não podem pensar tudo igual, sentir tudo igual e desejar tudo igual, tá? Elas compartilham, é diferente, elas compartilham a disposição de dialogar entre si, dialogar entre elas, né? Porque onde você tem presunção, você tem o nascimento de ressentimento. Onde você tem silêncio, você tem o nascimento de uma distorção da realidade. Onde você tem uma interpretação que só você deu para aquilo, você tem o nascimento de um conflito. E aí, a partir desse raciocínio, eu chego em outro ponto crucial também dessa parte do capítulo que ela escreve, né? Que é a crença de que os parceiros, eles deveriam concordar em tudo, né? Gente, não existe isso, tá? Isso é mindset fixo. No mindset fixo, a divergência, ela vem como uma ameaça, né? Então, se pensamos diferente é porque alguma coisa está errado. Não, gente, né?
Se discordamos um do outro, talvez não sejamos compatíveis. Não, não é isso. A verdade é que não existe um casal sem diferenças. As expectativas que não são verbalizadas, elas se transformam em frustrações silenciosas também. Ela era uma expectativa, né? Silenciosa, porque você não verbalizou, se transformou numa frustração, também silenciosa. Direitos presumidos, direitos que você acha que você tem, eles se transformam numa batalha invisível, né? Porque a pessoa acha que só ela tem direitos e o parceiro só tem deveres. O parceiro acha a mesma coisa, que só ele tem direitos e que a parceira só tem deveres. Ok? Então, assim, vamos pensar quantas discussões não nascem de frases que não foram ditas. Olha esse bingo. Né? Tem coisa que a gente fala que não tem como voltar atrás, mas tem coisa que a gente não fala que também gera uma discussão. Ok? Então é aquele tipo, como esposa, você deveria fazer isso, isso e isso. Como marido, você deveria fazer isso, isso e isso. Né? Começa daí. No mindset de crescimento, diferentemente, essas frases, elas viram perguntas. Elas não viram acusações. Né? E aí a gente cai, então, no segundo grande problema abordado. Né? O primeiro foi no vídeo passado. Qual é o segundo grande problema do mindset fixo nos relacionamentos? A crença de que problemas no relacionamento indicam falhas de caráter da outra pessoa. Gente, isso não tá certo. Né? No mindset fixo, um conflito significa que tem um defeito ali naquela relação. Não, não é isso. Se você tem uma dificuldade no mindset fixo, é porque alguém é inadequado. Se você tem uma tensão, é porque alguém é insuficiente. Não, gente, não pode ser assim. Né? Porque nenhum relacionamento saudável é construído sem alguma fricção. Assim como não existem grandes conquistas sem desafios, ela fala no livro. Não existem grandes relacionamentos sem ajustes. Então, assim, resumindo para vocês entenderem, quando o mindset é fixo, o erro virou um rótulo, a pessoa é só aquilo. O conflito gerado virou um julgamento, né? E uma falha virou a identidade da pessoa. Agora, no mindset de crescimento, o erro, ele não rotula a pessoa, ele vira uma conversa com a pessoa, né? O conflito, ele não vira um julgamento. O conflito vira um aprendizado para aquelas pessoas. E uma falha não vira uma identidade. Uma falha vira um ponto para ser melhorado. Um ponto de melhoria. E tem outro ponto que eu acho que ainda é mais profundo, tá? Do que todos esses que eu falei, que ela escreve nessa parte do texto, que é acreditar que alguém pode mudar. Eu até falei bingo na hora da leitura, né? Não significa acreditar que a pessoa vai mudar automaticamente. Porque mudança não é automática. Mudança exige consciência, responsabilidade, ações concretas, um compromisso que é contínuo. Se não tiver isso, não é mudança, é ilusão. A pessoa fica iludida de que a outra vai mudar, né? E assim, se você não acredita na possibilidade de crescer, de desenvolver essa relação, você está prematuramente desistindo disso, certo? Reflete comigo, pensa comigo. Você costuma presumir o que o outro pensa? Ou você pergunta para o outro o que o outro pensa? Você encara a divergência como uma ameaça ou você encara a divergência como uma oportunidade de ajuste? Quando surge um problema, você busca uma solução para o problema ou você busca um culpado para o problema? Essa frase é muito bingo. Você já rotulou alguém por um erro que essa pessoa cometeu? E você está disposta a construir ou apenas avaliar? Todas perguntas para você pensar.
né? Relacionamentos não fracassam por excesso de conflito. Não. Relacionamentos fracassam por ausência de maturidade das pessoas para lidar com o excesso de conflito. Bingo, né? E no livro Mente de Ouro, eu ensino como você desenvolve essa mentalidade de crescimento para você aplicar isso na sua vida emocional, profissional, financeira, em qualquer aspecto que você precisar. Né? No livro Mente de Ouro, você vai aprender a transformar a reatividade em consciência, a substituir os rótulos pelo diálogo, a desenvolver uma inteligência emocional, mas na prática, não só na teoria, né? E conseguir construir relações com base em responsabilidade, não em ilusão, em fantasia, né? Você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios curtinhos, diários, para você fortalecer sua mentalidade diante de conflitos e frustrações que vão ocorrer normalmente, né? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, essa pergunta é para vocês responderem aqui nos comentários. Você costuma presumir ou você costuma conversar? Ou seja, você tira suas próprias conclusões ou você pergunta para a pessoa o que a pessoa está pensando? Ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você já sabe, não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a prosperar financeiramente. Aqui você aprende a prosperar emocionalmente também, tá? Porque maturidade é você escolher o diálogo num lugar onde antes só tinha julgamento. É muito melhor conversar do que julgar, né? Os problemas, eles não são a prova de um fracasso. Os problemas, eles têm que ser encarados como convites para o crescimento. No mindset fixo, os conflitos, eles revelam defeitos que são permanentes, né? Eternos. Já no mindset de crescimento, os conflitos, eles revelam oportunidades para evoluir. Você não precisa ter um relacionamento perfeito, você precisa ter um relacionamento que esteja disposto a crescer, ok? Lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso estou aqui, para ler essa página para você, com você, por você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo trecho do capítulo 6, ele pode transformar a maneira como você vive os seus relacionamentos. Um beijo no coração de vocês.